Amém, igreja? Boa noite. Muito bom te ver nessa noite. Um culto especial de verdade. Dia de nós celebrarmos aquele que ontem morreu, mas hoje ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Lá em Lucas diz assim, quando as duas mulheres foram ao túmulo, os dois anjos falaram às duas mulheres: por que buscais o que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. A Páscoa não é só um memorial. A Páscoa quer dizer o início de uma nova vida. Celebrarmos uma vitória. Jesus ressuscitou e por isso nós estamos aqui. Amém? Vamos celebrar nessa noite com toda a nossa força, com o nosso fôlego de vida, adorar a Jesus, porque Ele merece. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. E vamos fazer uma oração. E que todas as tuas palavras nessa noite sejam de celebração. Aquele que vive não está mais morto, Ele ressuscitou. Amém, glória a Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos que Tu estás aqui, Tu estás vivo, Senhor, estás entre nós, Jesus, e nessa noite nós queremos Te celebrar, Senhor Jesus, porque um dia Tu entregou a nossa vida por nós pecadores, nós indignos, Senhor, mas um dia o Senhor se entregou por nós como um cordeiro, se entregou lá naquela cruz por amor a nós, e hoje sim nós celebramos o nosso Pai que está vivo, que ressuscitou dos mortos. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigado, Cordeiro Santo, e hoje nós queremos celebrar, Senhor, a Tua ressurreição, celebrar a vida, aquele que nos concedeu vida. Muito obrigada, Senhor Jesus, que tudo aquilo que nós vamos fazer nessa noite seja para Te glorificar, para Te exaltar, para render glórias ao Teu nome, para exaltar o Teu nome, Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor Jesus. Tudo é para Ti, Senhor, que Tu venha crescer, o Teu nome venha crescer neste lugar, porque Tu és digno, Tu és digno, Tu estás vivo, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Que eu poderia Te oferecer tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés.
Glória a Deus. Vamos continuar adorando aqui. Te adoramos, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu parar. Ele veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, aquele que vive, aquele que reina, ressuscitou, está acima de todo nome, acima de todo nome. Santo, 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 te adoramos, Senhor, pois ressuscitaste, vivo, vivo Ele está. Onde venceste, véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te
Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.
deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. É onde estava o corpo do mestre. 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos seus irmãos, para eles começarem a sorrir. Diga a eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, os sepulcros se abriram.
A paz do Senhor Jesus, amém? Você pode se sentar? Glória a Deus. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para ouvir uma palavra da parte de Deus através de mim, pela sua misericórdia. Um culto especial, um culto de Páscoa. E se a gente perguntar para alguns o que quer dizer a Páscoa, qual o verdadeiro sentido da Páscoa, eu acredito que aqui todos sabem dizer, mas em muitas igrejas, infelizmente, eles vão dizer que a Páscoa é alegria pelo coelhinho, pelo chocolate. E a gente sabe que isso foi introduzido mais por causa do comércio e não tem nada a ver com Páscoa, o coelhinho. Coelho não bota ovo. Se a coelha não bota, imagina o coelho. Mas o coelho foi introduzido como símbolo de fertilidade, e o ovo como um novo nascimento, mas a gente sabe que não é isso. O verdadeiro sentido da Páscoa é que, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos deu esse presente de que a ira de Deus passasse sobre nós. Porque o preço do pecado é a morte, e todos nós somos pecadores, e cabe a nós morrer. Mas Jesus morreu a nossa morte, mesmo sem merecer, mas Ele nos amou e morreu a nossa morte. A ira de Deus passou por sobre nós. O que quer dizer a Páscoa? Em hebraico é pachá, ou seja, passar por cima, saltar ou passar sobre. Esse é o verdadeiro sentido e significado. E o texto que o Senhor colocou no meu coração para a gente meditar está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 12. Marcos 14, 12. Vamos ler até o 16 e depois do 22 até o 26. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: Ide à cidade. Então enviou 2 dos seus discípulos. Lá em Lucas 22, 18 vai dizer que foi Pedro e João. Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu
Dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: aonde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço, cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Verso 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: e deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estou aqui diante da Tua noiva, Pai, e peço que o Senhor ilumine tudo que o Senhor colocou no meu coração para expor essa noite à Tua amada igreja. Que a Tua palavra encontre guarida aos nossos corações, Pai, e que possamos, Senhor, nos alegrar com o Teu amor e dar valor a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pois nós não imaginamos, Senhor, mesmo que lemos e relemos a Tua palavra, nós não imaginamos o que o Senhor passou por nós, a dor, o sofrimento, a angústia, tudo que o Senhor passou por nós. Te rendemos graças e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, lá no início, a instituição da Páscoa, que está em Êxodo capítulo 12, do 1 ao 20. A Páscoa, ela foi realizada, a primeira Páscoa, no mês de Abibe, e depois houve uma mudança no calendário e passou no mês de Nissan, no 14º dia desse mês, mais ou menos no 1º de abril, que quer dizer Pachá, que significa, como eu disse agora há pouco, passar por cima ou passar sobre, saltar. A gente conhece a história, eu quero passar um pouco por cima dessa história para a gente entender que lá no começo, onde está em Êxodo capítulo 12, do 1 ao 20, depois você pode ler em casa, aonde havia a 10ª praga, a morte de todo o primogênito do Egito e a vergonha para todos os deuses do Egito. Então Deus falou para Moisés que deveria todos os anciãos da casa, matar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, perfeito, e imolar aquele cordeiro, e não quebrar nenhum osso do corpo dele. Derramar o sangue numa bacia, e passar esse sangue nas vergas da porta, porque naquela noite, o anjo da morte passaria por aquela cidade, por aquela região, por aquele país, e mataria todo o primogênito. Tudo apontava para Jesus Cristo. Tudo figurava Jesus Cristo. O cumprimento de todas as coisas está em Jesus. Jesus é o cumprimento do verdadeiro sentido da Páscoa. Mas assim todos fizeram. Mataram o cordeiro, derramaram o sangue na bacia e passaram nas vergas da porta o sangue do cordeiro. E naquela noite a ira de Deus, o anjo da morte, passou por aquele lugar, e aonde não tinha o sangue, o anjo entrou naquela casa e matou o primogênito, desde o animal até o filho do rei. Mas o sangue, a casa que tinha a marca do sangue no umbral da porta, o anjo da morte passou por cima, e nada aconteceu. E aí se constituiu a primeira Páscoa. A primeira Páscoa se constitui aí. E a continuação que os anciãos têm dado a toda a família dos hebreus também se encontra em Deuteronômio, em outras partes também, eu escolhi essa, os ensinamentos,
né, das festas e sobre esta festa solene, a mais importante do judaísmo, que fala no verso 16 de Deuteronômio, diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus se tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Ou seja, o conselho de Deus para aquele povo é: vocês colocam as sandálias nos pés, peguem o cajado na mão, cinge-se com os seus lombos, com o manto, e come depressa aquele cordeiro assado e os pães asmos com ervas amargas. A gente conhece bem essa passagem. E assim fizeram, e assim se constitui a primeira Páscoa, e assim se dá início à Páscoa do Senhor. Um grande livramento. E os deuses do Egito, que eram tão venerados pelos egípcios, foram envergonhados naquela noite, porque nada puderam fazer. E nada e ninguém pode fazer. Quando Deus quer, Ele faz. Quando Deus quer, Ele cumpre. Porque Deus é Deus e ponto final. Ele é poderoso e soberano. Glória a Deus. Irmãos, aqui nesta leitura, era a última Páscoa que Jesus celebraria aqui na terra. Jesus, ele muda o memorial e fala, né, em Lucas 22:15, Jesus disse assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Ele desejou muito, como ele disse na leitura de Lucas 22:15, eu tenho desejado tanto participar dessa última Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Glória a Deus. E no Antigo Testamento era um anúncio apontado para o sacrifício perfeito de Deus, o sangue do Cordeiro que cobria o pecado da humanidade. Ou seja, quando o sangue do Cordeiro foi o Cordeiro imolado, o sangue daquele Cordeiro, ele cobria todo o pecado da humanidade. Mas só que a humanidade voltaria a pecar, porque nós somos assim. Nós somos pecadores natos, e dentro da nossa veia corre sangue teimoso, de dura cerviz e pecador. Então deveria acontecer de novo, e de novo, e de novo, porque o sangue não apagaria o pecado, ele só cobria. O que aconteceria quando eu pecaria no Antigo Testamento, alguém pecaria no Antigo Testamento, e adiante do sacerdote levaria um cordeiro sem defeito, e havia um memorial, havia uma conduta, uma cultura, em que o homem que levasse o cordeiro diante do sacerdote para imolar, ele colocaria a mão sobre o cordeiro, e o meu pecado, o pecado daquele homem passaria para o cordeiro, e a inocência do cordeiro passaria para aquele homem, e ele voltaria limpo naquele momento, com os pecados cobertos, por causa do sangue daquele animal. Mas o sangue de Jesus, ele não cobre pecado, ele apaga o pecado, de uma vez por todas. Quando Jesus apareceu naquele rio para se batizar, João Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que cobre o pecado do mundo. Foi isso que ele disse? Não, ele disse que tira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito. Deus imolou Jesus naquela cruz, porque alguém tinha que morrer. Alguém teria que morrer, e Jesus morreu a nossa morte. Louvado é o nome do Senhor, pelo seu amor e graça e bondade. O sangue de Jesus, ele purifica-nos de todos os pecados, ele apaga de uma vez por todo, ele limpa, ele não cobre, mas ele apaga, porque Jesus é o Cordeiro Pascal, sem defeito, sem mancha, puro, que morreu a nossa morte, pelo seu amor e graça. Existe uma passagem em Gênesis,
se eu não me engano, é Gênesis capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz um pacto com Abraão. E na cultura antiga, quando os homens, os anciãos, faziam um pacto, uma aliança, ou um grande negócio, ou tivesse que fazer uma aliança com alguém, a cultura deles era pegar um cordeiro, sem defeito, abrir o cordeiro no meio e colocar uma parte do corpo do cordeiro de um lado e a outra parte no outro. E eles passariam entre as duas partes do cordeiro. E um passaria e outro também passaria. E aquele que quebrasse esse pacto, essa aliança, deveria morrer. Esta era a aliança. E Deus faz essa aliança com Abraão em Gênesis capítulo 15, depois você pode ler. Só que Deus já via que Abraão não ia cumprir, a sua descendência, nós hoje que somos feitos descendências de Abraão por amor e graça de Deus, nós não íamos cumprir. Então o que Deus faz? Deus faz Abraão cair num profundo sono. E Abraão cai num profundo sono e Deus é que passa entre os animais, dizendo assim: eles não vão cumprir esse pacto, esta aliança, mas eu de antemão já estou preparando o cordeiro, para assim fazer com que eles morram no lugar deles. Irmãos, que amor é esse? Deus já preparou, desde a fundação do mundo, o cordeiro. Já preparou o cordeiro para morrer a nossa morte. A gente conhece também a história, quando Abraão foi sacrificar seu filho no monte. E seu filho questionou ao pai, dizendo: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, onde está o cordeiro? Ele disse: Deus proverá, meu filho. Imagina como estava o coração daquele homem. E Deus já tinha preparado um cordeiro, lá no monte Moriá. Um cordeiro estava engalhado no meio de uns gravetos lá, e ali já estava, o cordeiro preparado. A gente não vai conseguir entender, irmãos, no completo tudo isso, mas uma coisa a gente entende, que a morte de Jesus Cristo apagou o nosso pecado. E eu sempre falo, quando tenho a oportunidade de subir aqui, que a gente não consegue mensurar isso. Como é que Deus tem me escolhido, sendo eu pecador como eu sou? Não é possível. Se no céu não entra pecado, então eu não vou para o céu, porque eu sou pecador. Eu duvido se um de vocês já não pensou isso. Quantas pessoas já chegaram para mim e disseram para mim, pessoas que não são evangélicos, mas que quando eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para eles, e eles, alguns deles, irmãos, ouvindo o Senhor falar através de mim, quando eu tive a oportunidade, alguns colegas de trabalho chegaram a chorar. O Espírito Santo me tomava de uma maneira, e eu falava de um jeito tão sutil e com tanto amor, que alguns deles correram lágrimas dos olhos. E alguns deles me perguntaram para mim assim: Luciano, tu tem certeza que tu vai ser salvo? Outros questionavam assim, ninguém da terra se salvará. A única salvação da terra é cair um meteoro e resetar a terra e começar de novo. Matar tudo, ninguém pode ser salvo. Eu disse: eu concordo contigo, ninguém pode ser salvo. Olhando para si não pode, irmã Kate. Se olhar para dentro de mim, se você olhar para dentro de você, como é que tu pode ser salvo? Não pode. Mas se olhar para Jesus Cristo, puro, que morreu naquela cruz, como disse Isaías, no capítulo 53, e eu quero ler para a igreja, você já conhece, mas eu gostaria de ler, a partir do verso 3, Isaías 53 diz: era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele já te via. Cada chibatada, e a gente viu aqui alguns atores representar essa passagem. Cada chibatada que ele levava, ele não abriu a boca, calado, sentindo as dores. E você já deve ter ouvido e conhece que ele foi levado às chibatadas com chicote romano. Não foi com chicote judeu, porque também tinha o chicote judeu. O chicote do judeu era de couro, batia, doía, marcava, mas o chicote romano, ele tinha pedaço de ossos e chumbo na ponta. E quando o carrasco dava chicotada, os ossos e o chumbo entravam na carne, e quando ele puxava de volta, arrancava a lasca da carne. A palavra de Deus diz que os ossos dele ficaram expostos. Ele sentiu muita dor, para te dar hoje esse conforto que você tem, esta paz, esta alegria, este conforto de você estar aí sentado agora, ouvindo essas palavras que aconteceram há 2025 anos atrás. Você está aí bem vestido, cheiroso, no teu conforto. Depois tu vai para a tua casa, tu vai comer uma comida boa, talvez vai fazer um lanche com a família, outros vão comer a comida japonesa, o que sobrou. Mas a comida está boa, você vai estar no conforto da tua casa. Você está aí porque Jesus pagou a tua dívida. A nossa dívida impagável, Ele pagou. Glória a Deus. No texto que a gente leu, de Marcos, Jesus estava dizendo para Pedro e João, Marcos não cita o nome, mas em Lucas cita, para ir, vai lá, vocês vão encontrar um homem vindo com um cântaro na mão. Não era normal um homem carregar um cântaro de água. Em algumas leituras de alguma Bíblia de estudo eu li que aquele homem tipificava o Espírito Santo. E no texto me chamou a atenção uma palavra, que aquela palavra diz assim, no verso 13 e 14 diz assim: então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. No verso 14 diz assim, seguiu. Seguir. E esse seguir me chamou a atenção, depois da leitura que eu fiz, dizendo que esse homem tipificava o Espírito Santo. E a pergunta que eu quero fazer para ti essa noite é: você tem sentido dentro de você a voz do Espírito Santo? Ou você está com os ouvidos tapados e sufocado com tanta coisa do mundo que não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo mora dentro de nós. Em muitos momentos a gente entristece Ele, mas Ele está ali dentro. E alguns de vocês têm ouvido a voz do Espírito Santo? Ou não têm ouvido mais? Eu já falei aqui uma vez que eu estava no mercado e uma mulher estava pedindo ajuda para comprar um remédio. O remédio era um pouco caro e ela disse: se o senhor tiver pelo menos R$1 para me ajudar, R$2. E dentro, irmão Rogerinho, do meu coração, o Espírito Santo falou comigo: sobe lá e compra o remédio dela.
Ou seja, eu tive que desembolsar um dinheiro. E quando a gente tira dinheiro, né, irmão Wagner, não é bom. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É melhor dar do que receber. Porque aquilo me trouxe uma alegria tão grande, que quando eu embarquei no carro e vim embora, o meu coração estava tão transbordante, que eu comecei a chorar no volante. Porque eu vi a voz do Espírito Santo falar comigo, dizendo: paga o remédio para ela. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo, irmãos? Medita aí. Esta passagem que a gente leu, ela lembra bastante a passagem que eu li aqui quando a irmã Sandra pregou, em Marcos capítulo 11, quando Jesus disse a 2 discípulos: vocês descem lá e vocês vão encontrar um jumentinho, trazer ele aqui. Alguém vai perguntar: por que você está desamarrando o jumentinho? Diz assim: o mestre precisa dele, depois ele devolve. Não lembra bem essa passagem? Jesus, irmãos, ele veio, ele curou, ele deu vista aos cegos, ele curou coxo, ele ressuscitou pessoas como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, né? Provavelmente ele livrou a sogra de Pedro da morte, porque ela estava com febre. Jesus curou, e assim Jesus fez muitos milagres, mas o intuito maior de Jesus foi vir e morrer por nós. E nesse momento aqui, Jesus estava tão ansioso para participar dessa última Páscoa, porque até ali, ano após ano, tinha que ter o sacrifício da Páscoa dentro do templo, e havia uma matança de cordeiro. Diz alguns historiadores que até 12.000 cordeiros morriam naquela festa da Páscoa. Diz que a água escorria e caía num córrego, e aquele córrego ficava vermelho do sangue dos cordeiros. E a partir desse momento, Jesus mudou o memorial e disse: olha, daqui para frente, vocês não precisam mais sacrificar nenhum cordeiro, porque vai acontecer o sacrifício perfeito. No texto que a gente leu diz que desejei participar desse momento com vocês até o momento do meu sofrimento. Ou seja, ele já estava prenunciando que ele iria morrer. Ele estava arquitetando tudo, e tudo parecidamente. Jesus estava trabalhando e trabalhando nesse texto que a gente leu, no contexto dessa leitura. Jesus estava preparando o caminho para dizer: eu vou morrer para dar vida. Se alguém do tempo dos egípcios não desse ouvido à voz de Moisés e não colocasse o sangue na vega, provavelmente não, com certeza, o anjo da morte entraria e tragava a vida do primogênito. Se eu não morrer esta morte, provavelmente não, com certeza, vocês irão sofrer a ira de Deus. Então, quando Jesus morre, a ira de Deus passa por cima de nós e não nos alcança. Então acontece em Marcos capítulo 11 que eles trazem o jumentinho, tudo parecido. Quando Jesus disse: vai lá que vocês vão encontrar um homem, e tudo aconteceu como ele disse. Nesse texto aqui, Jesus entra, em Jerusalém como um rei, como de fato ele é um rei. E as pessoas começaram a jogar as suas vestes no caminho. Alguns cortavam ramos e colocavam no caminho, e ficava clamando: Hosana ao rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Estava adorando ao rei, dando esta adoração para demonstrar para todo mundo que estava ali, que estava entrando em Jerusalém o rei dos reis. Jesus estava entrando naquele lugar, sendo adorado. Mas é agora que entra a parte dura, que você não deveria ouvir num culto de Páscoa.
Jesus percebeu que ali não era uma adoração genuína. Eles adoraram, mas não era uma adoração genuína, porque as mesmas pessoas que clamavam Hosana, bendito é o rei que vem, foi as mesmas pessoas que disseram, crucifica-o, crucifica-o. Jesus entra ali, nessa passagem de Marcos capítulo 11, ele entra, vai no templo, ele olha o templo, diz o texto que ele sai e volta para Betânia. No dia seguinte, ele volta ao templo, aonde ele entra no templo e derruba todos os cambistas, expulsa os negociantes. Mas antes dele chegar no templo, ele passa por um lugar e encontra uma figueira. De longe ele vê aquela figueira, e aquela figueira estava cheia de folhas. E ele vai, diz o texto que ele vai, você pode ler depois. Marcos capítulo 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Esse texto, por algum tempo, eu lia ele, irmãos, e eu não conseguia entender ele. Como que Jesus ia amaldiçoar uma figueira? De Jesus só pode extrair coisas boas, coisas positivas. Aqui parece que ele faz um milagre negativo, ele mata uma figueira. Literalmente, ele disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Em Mateus diz que ele amaldiçoou a figueira, e a figueira secou imediatamente. Como que ele vai fazer isso? Eu não consegui entender, porque a verdade, uma figueira, quando ela dá a folha, ela já tinha que ter fruto, porque os frutos antecedem as folhas. Se uma figueira tem folha, ela deveria por si só ter fruto. Então Jesus aqui está dando para nós um grande ensinamento, e um ensinamento muito profundo nesses últimos dias dele, nesses últimos momentos dele. Porque ele entrou no templo antes de voltar para Betânia, e depois voltar e derrubar todas as negociantes ali, os cambistas. Ele olhou para o templo. Ali no templo ele olhou e analisou, e viu que todo mundo ali estava com muitas folhas, muito bonito, uma aparência bonita. Tinha cara de crente, era bonito como um crente tem que ser. Íntegro, bem vestido, uma postura de crente, mas não tinha fruto nenhum. Nós estamos vivendo um mês de um congresso que se chama imersão, para nós mergulhar no profundo de Deus. Então aqui, irmãos, nesse culto e dentro desse enredo dessa festa, sobre a imersão eu quero falar para você. Jesus olha para você e vê folhas, ou ele pode vasculhar as folhas aí e encontrar. Não é pecado. Você comer um chocolate na Páscoa não é pecado. O que é pecado é eu não ter dentro do meu coração o real sentido da Páscoa, que não é aquilo dali, mas é sangue. Não foi chocolate, foi sangue. E não foi doce, foi amargo. Foi erva amarga, foi amargo mesmo. Não foi só alegria e riso, foi dor. Será que a gente não consegue se condoer um pouco com isso? Festeje, se alegre, porque a alegria é um dos frutos que Deus procura em você. E a gente já vai chegar ali nos frutos. E um dos frutos que Deus procura no meio das folhas é a alegria. Você é alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida? Ou você é triste, cabisbaixo? E algumas pessoas olham para você e dizem assim, ué, isso aí é crente, mas só vejo ele triste, desanimado. Se para ser crente, olhar para um crente e ver toda a vida ele desanimado, eu não quero ser crente, porque aqui desse lado é só alegria. E se tiver uma tristeza, joga uma cervejinha para dentro ali, já dá aquele negócio e já se alegra. Não, irmãos, nós temos que ser alegre. Eu não posso ser alegre no meio das dívidas, eu não posso ser alegre no meio da dor, mas você tem um Deus que Ele falou, tudo o que pedires em meu nome, acreditando vos será feito. Está nesse contexto aqui, de Marcos capítulo 11. Depois do milagre da figueira, Jesus fala para eles,
Se vocês tiverem fé, vocês farão muito mais do que aconteceu com a figueira. Tudo que pedirem em meu nome, crendo, acontecerá. Quem disse isso? O próprio Jesus. Ele falou isso. Glória a Deus. O que fazer então? O que fazer então, Luciano? O que fazer então, Senhor? Dê fruto para a glória de Deus. E que frutos eu posso dar para a glória de Deus? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Você tem amor? Ah, Senhor, me acrescenta fé. Se tem uma das coisas que eu tenho orado a Deus, irmãos, é no trânsito. Você quer ver eu ficar irado dentro de mim? É quando eu estou andando no trânsito, alguém passa na minha frente e está andando a 5 por hora. Eu acho que dali uma falta de respeito e aqui dali me dá uma ira tão grande. Mas eu tenho que pensar que lá dentro daquele carro tem um filho de Deus. Eu tenho questionado às vezes indo para a cidade com a minha esposa dizendo assim: isso é uma falta de respeito, cara, pelo amor de Deus. Vontade de lá dar uma pedra para ele colocar em cima do pé e acelerar esse carro de uma vez. E a minha esposa: calma, homem. Que testemunho tu vai dar? A pergunta é: você tem amor, irmão? Porque Jesus procura esse fruto dentro de você. Quando alguém do teu lado está passando necessidade, você tem compaixão daquela pessoa? Em detalhes da vida tem me chamado a minha atenção. Outra coisa que não me entra, irmã Kate, é quando a gente para na sinaleira, está um gurizão saudável ali, com toda a saúde, pedindo dinheiro. Pô, ele tem saúde, vai trabalhar, meu irmão. E ele vem, quando chega do lado do carro, a minha esposa baixa o vidro e dá uma moeda, dá R$2, dá dinheiro para ele. Eu não brigo com ela, claro que eu não vou fazer isso. Mas eu brinco, eu digo: dá, isso mesmo, vai dando, estás bem. Amor. Tem saúde, mas talvez não teve a oportunidade que tu tem. Talvez ele teve a oportunidade, mas jogou fora, porque o inimigo ofuscou, e o inimigo trabalha mesmo. Se o inimigo consegue muitas das vezes derrubar um crente, o que dirá aqueles que já são dele? Porque se não está com Cristo, se está em cima do muro, você está entendendo o que eu quero dizer? Amor, de orar por aqueles que precisam de oração, amor e sensibilidade para ouvir o Espírito Santo falar dentro do teu coração. Ora por aquele, ora por aquela. Ou você não ora? Nós estamos, de novo eu falo, eu já estou quase encerrando, irmão. De novo eu falo, nós estamos num mês de um congresso onde se fala sobre mergulhar no querer de Deus. Quem já foi na praia, ou quem já foi numa lagoa, que está caminhando com água pelo peito, pelo pescoço, mas o pé tá no chão ainda, ela está num estado de conforto. Eu estou bem aqui, eu estou andando, aqui não tem como eu me afogar. Mas quando tirar e já não achar mais o fundo, exige de você, como foi falado ontem. Tem que ter um esforço. E o que Deus quer de nós é que nós não ficamos na nossa zona de conforto, que haja dentro de nós um esforço para mergulhar. Porque o que Deus pode fazer, aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer, isso é um fato. É como você ter um filho. Você pode dizer para o filho, dizer assim: vai até lá,
pula aqui, filho. O filho consegue pular. Se ele encontrar um obstáculo e você mandar o filho pular, é porque você sabe que ele consegue pular. Então você não vai ajudar ele, você vai exigir que ele se esforce para pular. Mas se for um penhasco alto, com 15 metros de altura, você não vai dizer, filho, pula. Claro que você não vai dizer, porque você sabe que se ele pular, ele vai morrer. Deus não é diferente. Se ele diz que tu pode, é porque tu pode. Deus não erra. Se ele diz que tu consegue, é porque tu consegue. Deus não erra. Se Deus diz que tu tem força para fazer, é porque tu tem força para fazer. Busca aí dentro de você. Eu sempre digo para algum colega meu, todo mundo deveria nadar, saber nadar. Não, mas eu não sei. Aí sabe o que eu digo? Sabe, está aí dentro de ti. Tira, bota para fora. Você sabe nadar. Não, não sei, sabe. Só perde o medo. Flutua na água. E nada. Eu encontrei essa benção aqui do irmão, lá na cabeçuda. E vamos dar uma volta de canoa, vamos. Eu disse, irmão, não pula daqui que tu não sabe nadar. Aqui é fundo, né? Eu achei que eu sabia nadar. Quando o irmão pulou na água, rapaz, ele foi quase lá na Ponte Anitta e voltou nadando. Eu digo, meu Deus do céu, o homem é um peixe. É o Aquaman. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Está aí dentro de você. Deus te deu um espírito de ousadia e não de covardia. Eu sei que você já teve a oportunidade de pregar para alguém, mas você se acovardou. O Senhor está te cobrando. É tempo de mergulhar. Sábado agora é o último dia do congresso, é isso, né? O último sábado do congresso. Quem vai pregar aqui é o pastor Toninho Lalau. Quem não conhece, tem que conhecer. O pastor Ricardo, aquele outro irmão que veio aqui, o Rodrigo, bênção de Deus, palavra maravilhosa. Mas eu aqui, esta noite, como homem de Deus, eu te chamo para um confronto. Eu quero ver se você tem coragem de passar no meio das duas partes dos animais. Para você trazer alguém que nunca esteve aqui nessa igreja. Mas não, você não vai só convidar, você vai se esforçar. E antes de convidar e se esforçar, eu te digo, ora a Deus, Senhor, coloca alguém no meu caminho para eu convidar, para ir lá ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela alcança aquilo pelo qual Ele designou. Então se o Senhor mandar alguém aqui e a palavra de Deus falar no coração dele, vai criar fruto para a glória do nome do Senhor. Se eu não convido, é porque eu não acredito mais nas palavras de Deus. Mas se você ainda acredita, eu te convido. Convide alguém. Vamos fazer, irmã Sandra, como fazia no começo aqui, as cadeiras aqui no meio. Os crentes mais velhos iam para a rua para dar lugar para os visitantes, porque não cabia. Vamos encher esse lugar. Vamos sentar aqui em cima, sentar aqui o outro, casal senta no colo do outro, mas vão vir. Porque eu sei que Deus vai falar, como tem falado. Mas agora eu te chamo para esse confronto. Eu quero ver se você é um homem ou uma mulher de Deus. Eu vou orar a Deus. E vou pedir, Senhor, coloca alguém no meu caminho para me trazer para esse dia de culto. Deus te chamou, te tirou no meio da multidão. Como eu disse aqui uma vez, quando eu tive a oportunidade de pregar, é semelhante um ninho de formigueiro. E aí você vai lá, mexe naquele ninho e é formiga para lá e para cá e para lá e para cá. E Deus foi tirando formiguinha por formiguinha. A Kate, a Sandra, a Regina, a Li, o irmão o Everaldo, e foi tirando o Luciano, a Darlene, e foi tirando o Rogerinho, e foi tirando cada um. Deus escolheu você no meio da multidão. Deus te tirou de lá do meio da multidão. Isso tem que dar uma alegria tremenda ao nosso coração, irmãos. Glória a Deus. Seja ousado. Não tem como eu andar sobre as águas. Aí Jesus disse, vem Pedro, bufe. Pula, mergulha. Tira o pé do chão, sai da zona de conforto. Mas o fruto que o Senhor procura é amor, alegria, paz. Você tem paz, longanimidade, benignidade. Você é longâmino.
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Medita nessas palavras. Eu sempre gosto de dizer, não foi um erro você vir hoje aqui. Foi um chamado. Foi um chamado. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos da igreja do Senhor sobre essa terra. E tem um chamado para você. Regaça as mangas. Pegue o cajado na mão. Coloque a sandália nos pés. Cinge-te. Come depressa. Porque esta Páscoa é a passagem. É este momento de você sair do Egito. Mas às pressas, não é devagar, é às pressas. E para encerrar, antes de ler o texto que eu quero ler para encerrar, eu quero falar uma palavra para você. Ô irmão, ora mais. Esta palavra bateu no meu coração agora, para dizer para você, ora mais. Isto é o combustível que vai te dar força. Se você está fraquinho na fé, está capengo, já não está sentindo mais aquele queimorzinho, aquela coisa boa, aquela presença, já não está sentindo mais, porque eu tenho se alimentado de coisas que não é de Deus, e o Senhor fala para mim e para você, ora mais, busca mais o Senhor em oração. 1 Coríntios 5,7 diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Lança fora o velho fermento. Amém? Eu acho que eu já falei de um colega que a gente trabalhava junto. Ele era evangélico, temia Deus, mas a gente sabe que todo mundo tem uma luta, né, irmão Rodrigo? Todo mundo tem um ponto fraco. E uma vez eu fui fazer um serviço numa determinada empresa em Criciúma, e naquela empresa só trabalhava mulher, e eu fui procurar ele para me ajudar, que eu estava mexendo no gerador. Ele estava lá no meio das gurias conversando com ela na hora do café. E eu falei para ele, não, tu não está aqui para me ajudar, pai? Tu é doido? Sabe o que ele dizia para mim? O nome dele era, não vou dizer por ética, mas ele dizia para mim assim, ó, que o outro ele se chamava Jorge. E ele prendia o Jorge dentro de uma cela. Mas quando ele via uma mulher bonita, o Jorge sacudia a grade para se soltar. E aí eu falei com ele, por que tu fez isso, pai? Tu falou que tem que me ajudar aqui. O Jorge escapou da grade. Eu disse, te converte, meu irmão. Sabe o que é que falta numa questão, numa situação dessa, irmãos? A oração. A oração vai prender, desculpa se há alguém aqui com o nome de Jorge, mas não nada a ver com o nome, mas é o que ele falou, né? A oração vai prender esse nome que ele disse dentro da cela para não sair mais. É o combustível que vai te manter de pé e te dar forças para continuar vindo. É o combustível que vai te manter de pé para vir num culto e ouvir uma palavra dessa sem se levantar e ir embora. Porque ninguém foi embora, ficaram aí, ó. Porque ainda você acredita que Deus pode usar o Luciano para falar contigo, para falar com a igreja. Você acredita que Deus pode usar a irmã Sandra, a irmã Regina, o pastor Vagnaldo, o Wagner, o irmão Júlio César e quem for pregar aqui. Você ainda acredita que Deus ainda fala dentro da igreja. E a palavra de Deus fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido?
Não esqueça dessas palavras. Ore ao Senhor e tira fora o velho fermento. Que haja em cada vida aqui uma nova massa. Que haja aqui frutos para a glória de Deus na vida de cada um de nós, para que um dia nós nos encontramos na mansão celestial. Curve a tua cabeça, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço que realmente aconteça o que a tua palavra diz. Eu creio que o Senhor ouviu as nossas orações, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, eu sei que o Senhor olha para cada um de nós com amor e graça, e que a tua palavra encontre guarida, Senhor, e ela alcance aquilo pelo qual o Senhor designou. Abençoe a vida de cada irmão e irmã que aqui está e cada familiar aqui representado. Nos dê força, Senhor, sabedoria. Nós te pedimos sabedoria, conhecimento da tua palavra, profundidade da tua palavra, amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Nos ensine, Senhor, a exercer esses frutos para a glória do teu nome. Que possamos, Pai amado, nos esforçar mais e mais, sair do conforto para buscar aqueles que ainda estão nas garras do inimigo, trazer para o reino do teu Filho amado, trazer aqui para ouvir a tua palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. A tua palavra é lâmpada, é luz, a tua palavra é sal, é cura, a tua palavra traz, Senhor, alegria àqueles que estão desacreditados. Em nome de Jesus nós te pedimos, acrescenta no nosso meio o amor, a fé e a confiança em ti. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu acho que não tem recado, né? Tem recado. Tem empadinha. Pipoca não tem? A pipoca é tão boa. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos orar por aquele... Ore em casa, né, irmãos? Pelo congresso de sábado, pelo culto de quarta, de terças-feiras, pelo culto de oração nas sextas. Ore, ore, ore. Rogue ao Pai que mande mais ceifeiros. A seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Rogue ao Pai que mande mais. Amém? Vamos falar todos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.